Fala pessoal, todo mundo aí já? Tá ao vivo já? Pronto, aí sim, agora entrou ao vivo. Fala pessoal, bom dia, eu sou o Igor Gadelha, colunista aqui do Metrópolis. Ao meu lado está Gustavo Zucchi, que trabalha comigo aqui na coluna, e a gente resolveu fazer uma live para comentar o debate da Band de ontem entre os candidatos à presidência da República. Foi o primeiro candidato, foi o primeiro confronto, na verdade, o primeiro debate entre os candidatos. Tinha uma expectativa muito grande ali, principalmente porque teve a presença dos dois líderes das pesquisas, que é o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E nossa ideia aqui é ir analisando o desempenho de cada um. Gustavo, queria que tu falasse aí mais ou menos o que tu achou ali do desempenho, principalmente do Lula e do Bolsonaro, o que tu destacaria aqui sobre o debate. São os dois principais candidatos, né? E todas as atenções estavam focadas em cima deles. O presidente Lula começou jogando quase parado, né? Sim. A primeira resposta acho que chamou muito a atenção de todo mundo, porque é uma resposta sobre corrupção, uma pergunta do Bolsonaro sobre corrupção, em que ele preferiu não entrar em polêmica, né? Tinha muita coisa que poderia ser rebatido sobre o Bolsonaro. Ele poderia falar sobre 100 anos de sigilo, em uma série de investigações, uma série de dados do governo. Ele poderia falar sobre as acusações de rachadinha nos gabinetes dos filhos, poderia falar sobre casos do Bolsonaro enquanto deputado, a Valda Açaí, né, que foi um grande personagem de 2018 e que ele poderia ter citado também. E na verdade ele acabou jogando mesmo ali parado. É só ele repetiu aquela estratégia do Jornal Nacional de elencar ali algumas ações do governo dele na área da transparência, mas não contra-atacou o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive a gente até contou na coluna, sigam lá a coluna do Metrópolis, eu fazendo propaganda, mas a gente contou na coluna que a própria campanha do ex-presidente Lula admitiu que ele foi muito ruim, não foi bem no embate com o presidente Jair Bolsonaro no tema de corrupção. A avaliação dos petistas, ali, dos coordenadores da campanha, é de que o ex-presidente Lula precisava ter sido mais enfático na resposta, justamente o que você fala, mais enfático na resposta sobre corrupção, ter citado, por exemplo, escândalos de corrupção do governo Jair Bolsonaro. Ele ficou na defensiva ali. E era uma pergunta muito esperada, né? Era uma pergunta que, inclusive, ele teve que encarar no Jornal Nacional e teve uma resposta que pareceu melhor aos olhos do público, aos olhos do eleitorado, né? Mas também, assim, me pareceu um pouco estratégia a essa resposta dele listando, né? Tem algumas pesquisas que mostram que corrupção não é um tema dessa eleição. É um ponto interessante. Então ele prefere trazer os feitos do governo dele, né? Trazer o que ele fez durante o governo, do que realmente ficar em uma troca de acusações que, pelas pesquisas, não conversa tanto com o eleitorado, né? Já o Bolsonaro teve outra postura, né, Igor? Não, mas só completando o Lula, eu acho que tem um ponto interessante. Ele evitou, de uma forma geral, o confronto com o presidente Jair Bolsonaro. Quando ele podia perguntar, por exemplo, ele não perguntou para o presidente Jair Bolsonaro. Preferiu, por exemplo, perguntar para a senadora Simone Tebet e atacar ali o presidente Jair Bolsonaro de uma forma lateral, né? E sem dar o direito de resposta. É uma estratégia. Ele fez uma pergunta para Simone Tebet, meio que criticando o presidente Jair Bolsonaro, sem dar o direito ali de o presidente Jair Bolsonaro responder a esses ataques. Agora teve um ponto alto do Lula que a campanha comemorou, e eu acho que o Gustavo também concorda, que foi quando ele respondeu à senadora Soraya Tronic, né? Ele, na resposta a ela, ele elencou que os funcionários dela, o motorista, o jardineiro, acompanharam o que ele fez de bom nesse governo. Isso foi muito comemorado na campanha. Isso foi muito comemorado, foi o grande momento das respostas do Lula, né? Aqui em Brasília, pelo menos, foi o único momento em que a gente viu a reação do eleitorado do Lula ali na Asa Sul, que é onde eu moro. Foi uma das poucas respostas do debate que você viu gente gritando pelo Lula, gritando pro do Lula, porque o resto foi morno. O Lula jogou parado, praticamente, aproveitando a vantagem que, segundo as pesquisas, ele tem, né? E é engraçado que a campanha do Lula ali, eles acham que o grande vencedor desse debate foi a senadora Simone Tebet, que está em 4º lugar nas pesquisas, né? Eles acham que ela foi bem, ela assumiu a linha de frente dos ataques ao presidente Jair Bolsonaro, e a campanha do Lula viu ali ela como a grande vencedora. A campanha do Lula também avaliou que o Ciro Gomes foi bem, mas não tão bem quanto a Simone Tebet. Agora você estava começando o Jair Bolsonaro. O presidente foi ali, ele seguiu a ala ideológica, né? A gente contou na coluna ontem que ele tinha recebido conselhos da ala ideológica e tinha recebido conselhos também ali da galera da política, da campanha dele. A galera da política queria que ele fosse mais moderado, fosse mais propositivo, mas não, ele acabou seguindo mesmo ali, inevitavelmente ali. Claramente ele seguiu os conselhos da chamada ala ideológica.
foi pro embate, chamou o Lula de ladrão, chamou o Lula de ex-presidiário. O que você destaca ali do Bolsonaro, Gustavo? O presidente Bolsonaro, ele estava falando na semana passada, né, antes do debate, inclusive em entrevistas, que ele ia ser fuzilado no debate. Acho que nesse ponto foi até menos rigoroso o debate com ele, os outros candidatos foram menos rigorosos com ele do que se esperava. Ele, como a gente falou, ele não teve que encarar respostas sobre possíveis corrupções em seu governo, não teve que encarar respostas sobre problemas com os filhos, Ele né? foi Problemas... pro ataque, né? Foi pro ataque com o Lula, ele só perguntava pro Lula, Ele foi pro ataque até o momento em que ele perde a postura e, em vez de falar sobre vacinas, que claramente ele parecia não ter os dados na mão sobre a cobertura vacinal, ele prefere atacar o mensageiro, faz uma resposta completamente desproporcional à jornalista Vera Magalhães. E também a senadora Simone Tebet. E a senadora Simone Tebet, exatamente, e a partir daí ele vira foco de todos, especialmente das duas candidatas mulheres, a senadora Simone Tebet e a senadora Soraya Tronic, né? Ele foi muito alvo de críticas, né? Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, vale ressaltar, ele enfrenta uma rejeição muito grande entre o eleitorado feminino, e o temor da campanha dele era justamente isso. No Jornal Nacional ele conseguiu se segurar um pouco ali, não fez críticas à âncora Renata Vasconcelos, mas ontem ele atacou a jornalista Vera Magalhães e a senadora Simone Tebet também, ele agiu de forma um pouco grosseira, e isso rendeu críticas e até uma avaliação negativa da campanha, porque ele tem essa resistência, isso na avaliação da campanha, essa forma grosseira como ele tratou a jornalista e também a senadora Simone Tebet não ajuda a conquistar o eleitorado feminino, né? Lembrando que o Bolsonaro está em segundo lugar, ele precisa furar a bolha, ele precisa aumentar o número de votos dele para ultrapassar o Lula e vencer as eleições. Inclusive a gente já mostrou na coluna, com conversas que a gente tem com o pessoal do entorno do Bolsonaro, como eles dão importância a esse voto feminino, né? Sim. Eles identificam dois votos que hoje são de difícil acesso ao Bolsonaro. É o voto feminino e o voto jovem. O voto jovem é considerado causa perdida pela campanha. O voto feminino, com a entrada da Michelle, era considerado algo mais alcançável, algo que eles conseguiriam atingir. Mas aí chega no primeiro debate e todo o foco, todas as manchetes hoje dos jornais são sobre o ataque de Bolsonaro à senadora Simone Tebet e à jornalista Vera Magalhães, com falas que podem até ser consideradas machistas, E né? misóginas também. Misóginas. Agora, no geral, a campanha do presidente, eu conversei ali com alguns auxiliares, tanto a ala ideológica como até os ministros ali da ala política comemoraram o desempenho. Acham que o saldo foi positivo, que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu pregar no ex-presidente Lula a pecha da corrupção sem que o Lula se defendesse. Então eles comemoraram muito esse fato. Havia uma divergência ali entre a ala ideológica e os ministros, até da presença do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Os ministros ali como Paulo Guedes, Ciro Nogueira e Fábio Faria não queriam que o presidente fosse para o debate. O presidente acabou atendendo aos apelos da ala ideológica, que sempre defendeu, foi para o debate, mas no fim os dois lados acabaram concordando. Agora tem a senadora Simone Tebet aí, que teve um desempenho, né, segundo até as pesquisas, teve um desempenho bom. Ela está em quarto lugar nas pesquisas, e é engraçado porque conversando ali com as pessoas do MDB, que é o partido da senadora Simone Tebet, há uma esperança de que com a televisão, com o Jornal Nacional e com o debate, ela ultrapasse o Ciro Gomes, que está em terceiro lugar atualmente. Então há essa esperança. O que você destaca ali da senadora Simone Tebet? Ela focou muito no ataque ao Bolsonaro, fez uma dobradinha também ali com a Soraya. A senadora Simone Tebet precisa crescer nas pesquisas de intenção de voto. Sim, está com 4%, né? O partido dela, praticamente, todo o entorno dela exige, pressiona dia a dia para que ela cresça nas pesquisas de intenção de voto. Então, agora, após a participação dela no Jornal Nacional, que foi considerada positiva, e após esse primeiro debate, a gente agora, essa semana, vai ter algumas pesquisas, semana que vem vai ter mais pesquisas ainda. Talvez nas pesquisas dessa semana seja difícil a gente perceber um possível crescimento, mas nas pesquisas da próxima semana... Né? Acho que saiu uma hoje, mas essa pesquisa já tinha começado a ser feita. Já tinha começado a ser feita. Semana passada terminaria hoje. Tem que ser as pesquisas que começam agora essa semana, né? Que começam a colher dados agora segunda, terça, quarta-feira, e que provavelmente vão ser publicadas sexta, sábado, domingo, segunda, terça da semana que vem. E aí a gente vai poder ver o potencial da senadora Simone Tebet para valer após ela aparecer, né? Sim. O grande desafio dela era aparecer. E ontem, claramente, o presidente Bolsonaro entregou de bandeja para ela um assunto que ela domina, que é a CPI, né? Que é a CPI e que é a pauta feminina. A CPI ela foi uma das parlamentares mais atuantes na CPI, mesmo não sendo titular na CPI, ela atuava como representante da Frente Feminina, da Frente Parlamentar das Mulheres no Senado Federal, criado por ela. E de repente ela tinha a faca e o queijo na mão, e parece que ela aproveitou bem essa oportunidade de brilhar em um momento. Agora,
precisa ver o impacto que o debate vai ter no eleitorado, indeciso. Foi um debate domingo à noite, né? Um debate em que muita gente pode não ter assistido, começou 21 horas, terminou quase meia-noite, mais de meia-noite. E a audiência não foi tão alta quanto do Jornal Nacional, acho que, se não me engano, foi 12 pontos que a Band bateu. Ali o Jornal Nacional é mais de 30 pontos, então não é uma audiência tão relevante. É isso até que a campanha do ex-presidente Lula está se apegando, né? Acho que foi um treinamento dele para o debate da TV Globo, que costuma ter uma audiência maior, que ele vai poder se recuperar e se apegar a esse fato, né? De que não houve, não teve uma audiência muito grande, a massa talvez não assistiu como um todo. Aliás, quem quiser fazer pergunta, pode fazer aqui que eu vou tentar ler as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Teve também ali o Ciro Gomes, né, o Gustavo. Eu acho que o Ciro, ele me surpreendeu numa coisa. Ele estava mais calmo, porque ele costuma ter um perfil muito explosivo. A campanha tem trabalhado forte. E uma coisa, ele não atacou tão fortemente. Ele fez ataques, mas não ataques duros ao ex-presidente Lula e ao presidente Jair Bolsonaro. O Lula, inclusive, tentou ali fazer uma gracinha para ele, dizendo que no segundo turno os dois vão estar juntos. O Lula fez um gesto de aproximação com o Ciro. Não sei se ele esperava, se ele tinha a ilusão de que o Ciro poderia baixar um pouco o tom com ele não baixou, verdade. Naquele momento. E o Ciro já voltou chamando ele. É que, na verdade, para quem não acompanhou, o Lula falou que no segundo turno tinha certeza que esperava que o Ciro não fosse para Paris, como nas eleições de 2018. Ele tinha muito respeito, de três políticos brasileiros que ele tinha muito respeito, e ele citou o Ciro entre eles, né? Fez um gesto ali de aproximação, de respeito, de até certa reverência ao Ciro Gomes, tirando a pequena crítica, tipo, espero que ele não vá para Paris, que é um calcanhar ali que o Ciro sempre se irrita com essa pergunta, e o Ciro respondeu ali sem muita delicadeza. Acho que foi o grande momento de embate que o Ciro Gomes teve com outros candidatos. No resto, acho que ele ficou meio, como você falou, calmo ali. Ele se prendeu. Teve uma pergunta que fizeram aqui, por que o debate excluiu o Pablo Marçal? Primeiro que o Pablo Marçal já não é mais candidato, o partido dele hoje é dirigido por uma ala que decidiu apoiar o ex-presidente Lula, né? Ele está insistindo com a candidatura dele, mas a Justiça, o TSE, já decidiu que ele não é candidato, indeferiu a candidatura dele, porque a direção do partido dele escolheu outro caminho. E, além de tudo, o debate ali são dos partidos que têm representantes, né, no Congresso Nacional, o PROS tem, e dos que pontuam melhor nas pesquisas. Então, foi por isso que ele não participou. Quem tiver mais pergunta, essa questão de representatividade no Congresso, até a gente acabou de soltar uma nota sobre isso, porque todos os candidatos que participaram do debate, eles se declararam como brancos ao TSE. Os candidatos que se declararam como pretos ou pardos ao TSE ficaram de fora. E essa decisão reflete nas próprias pautas abordadas durante o debate. A gente teve muito a pauta da mulher, com candidatas mulheres presentes, mas não teve pauta sobre as questões raciais, as questões dos movimentos negros, né, que são uma pauta também, uma pauta identitária que é importante, inclusive com revisão de lei de cotas nesse ano. Olha, teve também ali, além do debate, os bastidores ali da Bandeirantes ferveram, né? Teve um fato lá que foi mais até falado nas redes sociais do que até o próprio debate, que foi ali o deputado federal André Janones e o ex-ministro Ricardo Salles, cada um dos lados. O Janones apoia o Lula, o Salles apoia o Bolsonaro, quase chegaram às vias de fatos, né? Ali, separados pelos seguranças ali, com xingamentos, parecia arquibancada de futebol, né? Sem muito pudor ali nas palavras trocadas entre um outro. O Janones havia prometido que ia provocar, né? Que ia provocar, que ia falar da tchutchuca do Centrão, que ia irritar os bolsonaristas, e ele foi com esse intuito e conseguiu, tanto que nas redes sociais os bastidores às vezes estavam sendo mais comentados que algumas respostas de alguns candidatos que foram considerados mais mornos, como é o caso do Felipe Dávila. Agora, tem um ponto interessante, o PT não gostou muito dessa atitude do Janones, não. Acha que ele provocou, porque horas antes, até o Guilherme Amado, nosso colega aqui, soltou, o próprio Ricardo Salles estava conversando com apoiadores do ex-presidente Lula nos bastidores, cordialmente estava conversando, de repente o Janones foi lá provocar como ele havia prometido, e alguns petistas tentaram separar e reprovaram essa atitude do André Janones, acham que não é edificante, não tende a acrescentar na campanha, só tende a prejudicar, então isso é algo que pode ser revisto. Teve outra pessoa, até o Gustavo contou na coluna, que estava lá, né, até meio isolada, mas tinha o ex-juiz Sérgio Moro foi excluído, né, foi rifado da disputa presidencial, mas ele tinha um representante lá no debate, né? Tinha um representante, a esposa dele, Rosângela Moro, candidata a deputada federal por São Paulo, do União Brasil, da senadora Soraya Tronic, estava presente lá, comentando ao vivo nas redes sociais delas e focando no Lula,
poupando Jair Bolsonaro sem críticas. A candidata, né, a candidata Rosângela Moura, é por São Paulo, que é um estado mais pró-direita, mais bolsonarista, vamos dizer assim, apesar das pesquisas de intenção de voto estarem mostrando uma subida e uma descida do Lula e do Bolsonaro no estado, mas o Moura é candidato pelo Paraná. E no Paraná, pelas pesquisas, não tem jeito. O Paraná é um estado que vai votar em Jair Bolsonaro, assim como foi em 2018, assim como tem votado em candidatos da direita desde 2006, que é quando essa polarização fica mais evidente, né? Agora, só um ponto, assim, quando a gente coloca que o presidente Jair Bolsonaro teve aquele episódio, mas o saldo na avaliação da campanha é de que ele acabou saindo ganhando. Ele fez um aceno ali pro eleitorado dele mais ideológico. Eu conversei com alguns integrantes da ala ideológica, que estavam comemorando, porque acham que, por exemplo, ele conseguiu ali animar a militância, até alguns militantes que vinham evitando defender publicamente o presidente Jair Bolsonaro, após o debate de ontem, se animaram e quiseram, passaram a defender o presidente Jair Bolsonaro. Mas na avaliação geral, isso aí é uma avaliação minha, acho que tanto o Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro, no saldo, eles não ganharam, também não perderam, talvez, ali, mas... Quem tem menos a perder ali foi o Lula, porque Sim. foi aquela coisa mais morna, estou jogando com o regulamento embaixo do braço para utilizar um jargão futebolístico, né? Já o presidente Jair Bolsonaro tem essa questão das mulheres, mas animar a militância é uma coisa importante em uma campanha eleitoral, né? Que a militância saia nas ruas e vá às redes sociais defender o presidente, defender o legado do presidente, defender as ideias do presidente e atacar os adversários. Então isso é importante. Essa é uma estratégia, inclusive, porque se você olhar, o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma estratégia de redes sociais muito melhor que a do ex-presidente Lula, isso é inegável. E o Janone se destaca na campanha do Lula nas redes sociais com essa postura aberta. Agora, ele está usando esses materiais, né? E a ideia é que eles fiquem fazendo esses recortes quando ele chama o Lula de ladrão, de ex-presidiário, para usar esse material nas redes sociais e vencer ali a disputa das redes sociais. Agora, um último dado sobre a questão do quem venceu o debate, né? Que essa coisa que a gente fala muito. Tem o Datafolha, né? Quem venceu tem o Datafolha, que pega os indecisos, que é o grande público-alvo dos debates, né? Todos os candidatos querem, especialmente os dois principais, Lula e Bolsonaro, querem falar com os indecisos, e o Datafolha mostra que para este público-alvo, diga-se bem claro, este público-alvo, os indecisos consideraram o presidente Jair Bolsonaro o pior no debate. E o melhor foi a senadora Simone Tebet. Claro, vamos ver se isso se reflete nas pesquisas de intenção de voto das próximas semanas. Bom, pessoal, foi isso. A gente vai acompanhar agora os movimentos. Liga lá na coluna, acessa a coluna para saber mais bastidores. Hoje essas análises devem se decantar mais, as campanhas estão se debruçando ali, né, conversando entre si, entre os coordenadores da campanha, para analisar quais serão os próximos passos. Lembrando que a eleição, primeiro turno, se não me engano, é dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, primeiro turno, domingo, segundo turno no final do mês. Então tá 3 semaninhas ali. Basicamente há um mês da campanha. E lembrando, né, pesquisa e tudo mais, é tudo retrato de momento. A gente tem um histórico aqui no Brasil de que as eleições acabam sendo decididas muito mais perto, ainda tem muita as pessoas, água para rolar. Né, olham muito em cima da hora para os candidatos, olham realmente... as pesquisas mais precisas são sempre as boca de urna, as pesquisas feitas no sábado de eleição, na sexta-feira antes da eleição. Mas todos os candidatos, a gente vê algumas pessoas ali reclamando das pesquisas, todos os candidatos prestam atenção nas pesquisas, viu, gente? É verdade, é engraçado isso. Todo mundo fala, pesquisa isso, pesquisa X, mas as campanhas, elas olham, podem até não falar publicamente, mas todas analisam com lupa ali, principalmente os outros dados que às vezes a gente não vê, tem dado muito especificado por faixa etária, por religião, por gênero, então todo mundo olha a pesquisa sim. E cria estratégia com base nas pesquisas, e essas estratégias a gente vai contando na coluna, né? Pessoal, até a próxima, valeu!